jovem cristão nos tempos de hoje é desafiador. Nós somos bombardeados com planos, metas, números, sonhos e isso tudo é uma bênção. Mas tem uma coisinha no meio disso que a gente precisa prestar atenção. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre algo que pode ser um dilema no coração de muitas pessoas e que no meu foi até um tempinho atrás. Nós, jovens, queremos crescer na vida, né? A gente quer construir uma vida, construir uma família, construir uma carreira. Nós estamos nesse processo. Só que hoje em dia, como a gente vive nesse mundo de redes sociais e internet, todas as pessoas mostram como é essa caminhada delas. E algumas pessoas têm uma caminhada um pouco mais bonita e outras uma caminhada um pouco mais cheia de perrengues. E nesse meio desse caminho, nós encontramos uma coisa que pode ser muito prejudicial. A comparação. Pode ser não, é muito prejudicial. A comparação, ela pode nos estagnar, ela pode nos fazer parar e não avançar para o propósito que Deus colocou na nossa vida. Sem dizer que a comparação também traz a ingratidão, né? Porque a gente olha para outra pessoa e pensa, eu não tenho isso na minha vida. E aí tu não se sente grato pelo que tu já tem na sua vida. Você só sente aquela falta, a falta daquilo que a outra pessoa tem e que você não tem. E a ingratidão começa a tomar conta do teu coração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Sobre comparação, nós também temos aqui em 1 Coríntios 12, que diz assim: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. A nossa vida não precisa ser igual das outras pessoas. O Senhor nos fez para um propósito. Assim como Ele fez o ouvido, os olhos, o nariz, a boca, as mãos, os pés, para um propósito diferente. Cada um tem um propósito diferente. Então, fique em paz, não se compara com as pessoas. Deus tem um plano perfeito para ti, maravilhoso para ti. Como é importante nós sermos gratos a Deus. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela mostra que nós estamos no processo para receber algo a mais. Nós estamos no processo, na preparação para algo maior. Assim como na parábola dos talentos, que o Senhor dá talentos conforme cada um pode suportar, na nossa vida também é a mesma coisa. E a gente precisa multiplicar aquilo que o Senhor já nos deu. Com gratidão e não com ingratidão, com medo, mas que a gente prospere naquilo que Deus nos deu. E como nós vivemos nesse mundo de redes sociais, a gente é bombardeado muito por números, né? Metas ali das pessoas que às vezes não são nossas. E a gente acaba se comparando com isso. A pressa, às vezes a gente tem 20, 19, 18 anos e sente que tá muito atrasado. Meu Deus, eu devia ter já a minha casa própria, eu devia estar casado já, eu devia... Mas calma, nem todo mundo foi... Deus não tem esse plano para todo mundo. De tal idade casar, de tal idade ter uma casa, de tal idade... Não, cada um tem o seu processo com o Senhor e o Senhor sabe o que é melhor pra gente, no tempo dele. A comparação acaba roubando a nossa gratidão. A gente se compara com o outro e acaba esquecendo das coisas boas que Deus nos deu. Às vezes a gente olha e pensa, eu não tenho uma casa ainda. Mas Deus te deu outras coisas que também são muito boas e que você deveria agradecer por elas. E não somente se sentir insatisfeito de que ainda não atingiu tal meta com 20 anos, com 21 anos. Como as redes sociais podem ser prejudiciais se a gente usar de forma errada. Cuidado com a comparação. Cuidado com quem você assiste, com quem você vê todos os dias. Cuidado. O Senhor tem um plano perfeito para a tua vida. O Senhor tem um plano maravilhoso para a tua vida. No tempo dele as coisas acontecerão conforme a vontade dele. E isso é maravilhoso.
Isso precisa trazer para nós uma paz, porque nós confiamos que Deus é todo-poderoso e que Deus nos ama, que nós somos filhas dele e filhos dele. Como nosso Pai, ele vai nos dar o melhor que ele sabe que a gente precisa. Mas isso não quer dizer que você não tenha que planejar, que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que sonhar. Você deve sonhar alto e deve planejar para alcançar esses seus objetivos. Você deve fazer isso. Mas com alegria e com gratidão no coração pelas coisas já conquistadas. Porque é importante a gente desfrutar esse caminho e não somente o final. Por exemplo, a caminhada cristã já mostra isso. Às vezes a gente fica só pensando na eternidade. Eternidade, 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 e a gente precisa pensar na eternidade. Mas essa nossa jornada até a eternidade é muito importante. É onde a gente passa pelo processo de santificação, onde a gente passa a conhecer mais a Cristo. É muito importante essa caminhada até o objetivo final. Assim é na nossa vida também. A gente tem um objetivo final, às vezes um sonho, uma meta, e a gente precisa aproveitar esse caminho até essa meta. E que o Senhor esteja com a gente, o Senhor estará com a gente, se a gente permitir abrir esse espaço para Ele, para que Ele guie esse caminho com a gente, sabe? Que ele guie, que Ele esteja com a gente nesse processo, que Ele nos prepare o nosso coração para receber a bênção no final. Então sonhe, planeje, mas seja grato pelo que você já conquistou. A pessoa que você é hoje, a situação que você está vivendo hoje, você orava por isso. Em algum momento você orou por isso, por essa bênção que você recebe hoje em dia. Para e preste atenção às bênçãos que o Senhor derramou sobre a tua vida. Deus honra quem é grato, quem é humilde e quem é fiel no pouco. Se você se identifica com essa palavra, se identificou com essa palavra de comparação, de sonhos, de metas, de planos, curte esse vídeo, se inscreve no canal, envia para alguma amiga ou algum amigo seu, porque eu também precisei muito desse conteúdo e eu sei que ele é muito importante. Essa parte da gente entender que a comparação não faz sentido. Para nós, não faz sentido. No meio cristão, o Senhor tem um plano específico e feito para cada um. É isso, eu te espero na terça-feira.